Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não inscreveu no canal a se inscrever no canal. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa mensagem do começo ao fim. Deus vai falar com você. A palavra de Deus para a sua vida, meus amados, ela está aqui em Marcos, no capítulo 5, do versículo 35 até o versículo 36, onde a Bíblia está nos dizendo: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, somente creia. Deus, meus amados, quer que você verdadeiramente creia na palavra dele. Não tenha medo, não olhe para a circunstância, não olhe para aquilo que o povo diz, não olhe para aquilo que as pessoas dizem, mas confie na palavra de Deus e você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado, vai cumprir aquilo que Deus tem para você, se você der ouvido à voz dele. Jairo havia procurado Jesus porque a filha dele estava doente e no momento que Jesus vinha vindo ali na casa de Jairo ali, uma mulher do fluxo de sangue chegou, tocou nas vestes de Jesus, porque ela dizia: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela ouviu, meus amados, falar de Jesus, ela tomou posse, ela começou a declarar a palavra, tornando a palavra viva dentro do coração dela, e quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. E eu estou dizendo para você, meus amados, essa história, porque dentro dessa passagem, essa mulher tomou um tempo, e até, meus amados, que Jesus chegou à casa de Jairo, ele vai receber a notícia que não era mais para ele incomodar o mestre, porque sua filha havia falecido. Mas Jesus vai dizer para ele: não tenhas medo, somente creia. Deus está dizendo para você: não tenha medo, somente acredite. Não importa, meus amados, o que estão tentando fazer com você, não importa se estão tentando paralisar você, não importa se estão trabalhando para derrubarem você. Jesus está dizendo: não tenhas medo. Acredite na palavra dele, somente creia e você vai ver o sobrenatural dele acontecer na sua vida. Você vai ver a provisão de Deus chegar na sua casa, você vai ver, meus amados, as janelas do céu serem escancaradas para você. Deus vai mudar a sua história, Deus vai trazer bonança, Deus vai trazer uma vida longa, Deus vai derramar saúde, Deus vai fazer você prosperar em tudo. Não tenhas medo, somente acredite, somente confie na palavra de Deus. Jairo aqui, meus amados, ele deu ouvido aqui à palavra de Jesus, ele acreditou, mesmo ali com o coração angustiado. Jesus chegou até a casa dele, meus amados, e ressuscitou a filha dele. Porque, meus amados, ele deu lugar para Jesus. Ele permitiu que Jesus chegasse até a filha dele. Ele não ouviu a multidão. Com certeza, ali no momento que ele teve a notícia que a sua filha havia falecido, ele deve ter entristecido, mas ele não deixou a circunstância, ele não deixou a multidão, ele não deixou a angústia paralisar ele impedisse que Jesus chegasse na casa dele. Ele abriu a porta da casa dele para Jesus entrar. Jesus diz em Apocalipse 3:20: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. E Jairo abriu a porta da casa dele. Jesus entrou e ele pôde cear com Jesus. Ele pôde alimentar da palavra de Jesus. E através da palavra de Jesus, meus amados, a filha dele ressuscitou. Jairo venceu o medo, ele venceu o obstáculo, ele venceu a circunstância, ele acreditou em Jesus. Ele abriu as portas da casa dele para Jesus. Abra, meus amados, a porta do teu coração para Jesus.
Deixa Jesus entrar, ele vai fazer algo novo, ele vai mudar a sua história, ele não precisa do homem para agir, ele não precisa da voz da multidão, ele precisa que você somente acredite, somente creia, somente, meus amados, acredite na palavra dele e o resto ele faz, o resto é com ele, quem faz a obra é ele, cabe você confiar, cabe você acreditar, cabe você entender que tudo é possível para o nosso Deus, tudo é possível para Jesus. Ele diz em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Se você acreditar, se você confiar, tudo será possível para você. O milagre vai acontecer, a provisão de Deus vai chegar na sua mesa, vai chegar na sua casa, as portas vão ser escancaradas para você, porque Jesus, meus amados, tem o controle, Jesus está no comando. E quando você dá lugar para Jesus, meus amados, ele faz a obra. Em João 6:28, chegaram diante de Jesus e perguntaram para ele o que devemos fazer para realizar a obra de Deus. Em João 6:29, ele vai dizer: creia naquele que ele enviou. Creia em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: somente acredite em mim. A obra de Deus é que vocês venham acreditar em mim. Por isso a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé, ele vive por acreditar em Deus, ele vive por acreditar na palavra de Deus. Jairo aqui, meus amados, teve que posicionar ou ir fazer o funeral da filha dele ou deixar Jesus entrar na casa dele. E ele deixou Jesus entrar na casa dele e ele pôde ver ali o poder de Deus, meus amados, ressuscitar a filha dele, porque Jesus diz, meus amados, ali em João 11:25, que ele é a ressurreição e a vida, todo aquele que vive e crê nele não morrerá, e ainda que morrer, vai viver, porque Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo tem poder sobre a morte, Jesus Cristo tem poder sobre essa situação que você está passando. Se você vencer o medo, se você acreditar nele, se você tão somente crer, meus amados, você vai ver o sobrenatural dele, a sua história vai mudar, a sua trajetória vai mudar, as portas, meus amados, vão se abrir, os obstáculos vão cair por terra. Ordene a montanha que saia em nome de Jesus, ordene que a tempestade cesse aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, e vai cessar, porque Jesus Cristo deu autoridade. Você pode usar o nome dele e paralisar esse mal, e esse mal vai cair por terra. Se posicione sobre a palavra, vença o medo, não deixa o diabo intimidar você, não deixa o diabo entrar na sua mente, não deixa o diabo acusar você, não deixa o inimigo dizer que não tem mais medo. É o espírito maligno, meus amados, que causa medo, é o demônio que tenta fazer você duvidar, porque ele sabe que a única maneira dele ter sucesso na sua vida é se você deixar de acreditar na palavra, se você deixar ele roubar a palavra. Mas compreenda, cabe você decidir, deixar o diabo roubar a palavra ou, meus amados, dar vida e dar lugar à palavra e ter a vida transformada. Jairo teve que tomar essa decisão, dar ouvido à voz do diabo que estava falando ali através da multidão para deixar Jesus quieto porque a filha dele já havia falecido, ou dar ouvido àquilo que o mestre havia dito para ele: crê somente, não tenhas medo. E ele tomou a decisão de acreditar. Tome a mesma decisão de Jairo hoje. Acredite somente e você vai ver o sobrenatural acontecer. Não importa, meus amados, o tamanho da montanha, através do nome de Jesus, ela tem que sair de um lado para o outro lado, porque há poder no nome de Jesus, há poder na palavra. Se você acreditar na palavra, meus amados, se você tão somente crer como Jairo tão somente creu em Cristo, você vai ver o sobrenatural de Deus. Veja o sobrenatural de Deus. Não se deixe, meus amados, intimidar. Não deixe o inimigo amedrontar você. Não deixe as pessoas dizerem para você o que você tem que fazer. Deixa Jesus dizer o que você tem que fazer e faça a melhor escolha. Escolha ouvir Jesus. A voz da multidão, meus amados,
vai, meus amados, tentar impedir o seu milagre. Não deixe a multidão impedir o seu milagre. Bartimeu, quando ouviu dizer que Jesus ia passando, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão mandou que ele calasse a boca, mas ele continuou gritando, até que o clamor dele, meus amados, chegou ao ouvido de Jesus. Jesus parou para ouvir o clamor de Bartimeu, porque Jesus observou e viu que ele não deu ouvido à voz da multidão, mas ele focou em Jesus, ele olhou para Jesus. Faça de Jesus, meus amados, a sua escolha. Faça de Jesus o autor e o consumador da sua fé. Olhe para ele, clame diretamente a ele e ele vai ouvir a sua voz. Não dê ouvido à voz da multidão. Não dê ouvido à voz da maioria. Provérbios 14, 12, a Bíblia diz que há caminhos que parecem reto aos nossos olhos, mas o final desse caminho nos leva à morte. Mas Jesus tem o caminho da vida, e quando você clama e pede a intervenção dele, ele conduz você a esse caminho. E ele diz para você: não tema, somente acredite, porque eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu tenho prazer em mudar a sua história. Eu quero abençoar você. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Mas para isso, não tenhas medo, acredite em mim, confie em mim e você vai ver a minha provisão, você vai receber a minha provisão. Meus amados, eu declaro em nome de Jesus que você vai receber a provisão de Deus na sua vida. Está chegando o tempo, meus amados, de algo novo na sua vida, algo grande do céu está chegando para você. Somente creia, toma posse em nome de Jesus e viva o melhor de Deus. Deus tem para você, meus amados, a bonança, a vitória, e ele está dizendo: somente acredite, somente creia, dê ouvido à voz dele, dê ouvido a essa mensagem, dê ouvido a essa palavra, e dentro de poucos dias você vai ver o agir de Deus aí na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Amém? Eu quero estar orando por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouvirem e receber essa palavra, que verdadeiramente eles venham acreditar, confiar, para que eles não venham ter medo, que eles venham somente crer em Ti e confiar, porque o Senhor é o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. O Senhor é o mesmo Deus que curou, Pai querido, a filha de Jairo. O Senhor é o mesmo Deus que abriu os olhos do Bartimeu. E o Senhor é o mesmo Deus que vai fazer na vida dos que estão ouvindo essa mensagem. Então o Senhor diz para você: não tenhas medo, somente creia. Amém.